Olá, gente! Estamos aqui no terceiro episódio do SengeCast. Estamos em mais uma plataforma para vocês. E não podíamos deixar de homenagear essa galera que faz toda a diferença nessa escola e em qualquer escola, que são os professores. E tenho hoje um convidado mega especial, e não somente para mim, mas para todos os alunos dele, eu tenho certeza que é o professor Alexandre, do terceiro ano, é o professor de Física. Não o julguem pela matéria, por favor. Mas ele tem uma história maravilhosa e vamos, claro, apreciar todo o conhecimento dele e tudo que ele tem para falar sobre essa profissão maravilhosa que todos nós passamos ao longo da nossa vida. Seja bem-vindo para esse espaço e vai ser um prazer te conhecer um pouco mais do que eu já vejo acontecer aqui na escola. E gostaria de começar te perguntando como é a sua relação com a educação, de onde surgiu, como foi que você virou professor? Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque meu pai e minha mãe eram professores, né? Então eu vivi essa coisa dentro de casa. Meu pai professor de língua portuguesa e língua francesa, e minha mãe de língua inglesa e língua portuguesa, embora eu não seja nada bom nessa parte. Santo de casa não fez milagre. Não faz milagre. Meu irmão ficou com tudo, eu fiquei sem nada, só fiquei com matemática. Então eu sempre pude perceber o dia a dia, né? Minha mãe sempre ajudou as pessoas ensinando particularmente, as filhas de amigas e tal, filhos também. Eu sempre tive esse clima de educação dentro de casa, né? E realmente eu, desde da época que eu era estudante ainda, já auxiliava um pouco, porque a disciplina de física para mim, desde que eu vi a primeira vez, eu percebi que o caminho correto não seria a memorização de fórmulas, que não funciona para nada. Eu sempre falo com os alunos a respeito disso. Você precisa entender o que está por trás do conceito e também acompanhar as expressões físicas, como é que elas vêm. Eu faço isso em sala de aula também. E aí você tem possibilidade muito maior de ter êxito, seja numa prova do próprio colégio, seja no Exame Nacional do Ensino Médio ou qualquer outra prova que você queira fazer. Se estiver sendo cobrado física, o caminho é esse. Aliás, eu acho que o caminho é esse para qualquer disciplina. Memorizar não quer dizer nada. Você não é artista de televisão para estar memorizando, né? Boa referência. Você tem que entender o que está por trás do que os professores estão expondo, né? Então, acho que a parte educacional sempre foi muito forte comigo. E eu tive a oportunidade de fazer isso logo no início, como estágio pelo estado da Bahia, para pegar logo experiência. E as oportunidades vão acontecendo quando a gente se decide fazer o que a gente quer fazer. Modéstia à parte, eu acho que faço bem feito. E as oportunidades vão acontecendo e a gente pega as oportunidades e leva em seguida, dá seguimento a elas, né? Então eu, por exemplo, aqui no Senge eu já estou desde 2012. É um tempão, né? E eu gosto muito de trabalhar aqui, trabalhei em outra escola também, mas gosto muito de trabalhar nas escolas. E como veio a pandemia, eu tive uma certa mudança que eu prometi a mim mesmo que ia acontecer depois que voltasse tudo, né? E esse é um ponto, a gente não tem como falar com professores atualmente e não falar da pandemia. Eu acho que esse acontecimento mundial marcou a vida da gente em muitos aspectos. Mas eu acho que a vida do professor, muitos profissionais pararam, outros mudaram de profissão, outros tiveram um tempinho e os professores, eles não pararam. E não só não pararam, como precisaram se desenvolver em áreas que não eram comuns, como a tecnologia, por exemplo. E para Alexandre, não somente isso chega como marco, mas inclusive o motivo dele estar aqui, de ele ter pensado para esse espaço, é muito sobre essa mudança pré e pós-pandemia, assim. E eu gostaria muito que você falasse sobre essa experiência. Como foi, assim, a parte do desafio mesmo? E como chega com essa mudança pra gente? Primeiro, queria comentar que uma coisa muito bonita que aconteceu na pandemia com nós professores foi a união da gente com as pessoas da escola, todo mundo envolvido, né? Eu me lembro de que um certo momento, um áudio de nossa coordenadora Carol falando: ninguém é melhor que ninguém, todos vocês estão fazendo o melhor que vocês podem, vocês vão se sair excelente. Logo, foi uma injeção de ânimo incrível, principalmente que eu estava me sentindo muito fraco nessa época, sabe?
E esse processo aí todo não foi fácil, né? Eu duvido que alguém diga que foi fácil, né? Não só quem tinha mais trato com a tecnologia, como outros que não tinham tanto trato assim, não foi fácil para ninguém, né? A gente fez o melhor que a gente pôde. Cada um nas suas condições, necessidade, na forma, né, de proporcionar o melhor possível para as nossas turmas, né? E a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Você ter a turma presencialmente comparado a remotamente para essa faixa etária de adolescente, a gente sabe que não é brincadeira. Então, acredito que cada um de nossos colegas e eu também, a gente tentou fazer o melhor possível para que os alunos pudessem aprender, acompanhar, cada um na sua estratégia, né? Mas não foi fácil. E, particularmente a minha, a pandemia me aplacou bastante. Eu me senti muito... eu não sei qual é a palavra que eu uso, mas foi uma limitação incrível. E o que eu estava acostumado a fazer com tranquilidade no meu dia a dia, de repente eu fui colocado de um jeito totalmente diferente, né? Então eu acho que foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo, que quando tudo começasse a passar, como já está passando, graças a Deus, que eu voltaria diferente. Não acho que eu era um mau profissional, mas eu pude melhorar coisas que acredito que foram legais, estão sendo legais, que é a comunicação com os alunos. Me entender melhor com eles, procurar um caminho para que a aula se torne um ambiente melhor. Há pouco eu comentei que eu posso ensinar energia cinética de várias maneiras diferentes, né? Então sempre tem uma forma naquele dia que vai funcionar melhor, sei lá, o feeling, o tato. Eu já gostava de colocar os alunos para me ajudar, para conversar com os colegas. Estou fazendo isso, continuo fazendo. Eu acho que é interessante. A ajuda deles com eles próprios, a linguagem deles com eles próprios é maravilhoso. Eu fico observando, óbvio, para não estar explicando coisa errada, né? Ajudando do jeito errado, mas essa interação em sala de aula é fantástica, eu acho legal. O que você acha, Alexandre, quando você faz essa promessa de voltar diferente? O que você acha que mudou do Alexandre de antes para o Alexandre de agora? A escutar mais o que o aluno realmente, qual é o ponto que ele não entendeu realmente, sabe? Eu sempre fiz isso, mas estou fazendo melhor, graças a Deus. E basicamente escutar e melhorar a comunicação. A relação. Pronto, a relação, sabe? Não tem aquela coisa de, esse aluno é bagunceiro, esse aqui é ficar rotulando. Não, todo mundo é aluno, todo mundo está no mesmo contexto. Tem umas alunas que falam assim, professor, não aguento a sua calma. Eu digo, não é calma. Não é calma. Não é calma, é o estilo, é para que a aula... É como se eu tentasse caminhar juntos com ele para dar um passeio, né? E tem uns que ficam lá longe, aí, vamos buscar o que ficou lá atrás, vamos trazer ele também. Desafio. Aí alguém fala, deixa ele lá. Não, que deixa ele lá, vamos buscar ele também, ou ela, vamos levar junto. Em nossas conversas aqui fora, né, de gravação e nos corredores, algo que me marcou muito quando você falou sobre essa mudança foi como você chegava em sala antes. Chegava, escrevia no quadro, escrevia de costa, olhava, repreendia. E isso me marcou muito. Eu faço isso às vezes, eles acham interessante. Eles ficam, meu Deus, o que é isso? Aí eu digo, eu tenho vergonha de confessar que eu aprendi a escrever sem olhar para o quadro para que eu fosse o fiscal das conversas. A gente não precisa ser isso, a gente precisa interagir com eles, que eu acho que fica muito melhor. Ganha-se muito mais. Então, como chama aquele termo? Obsoleto. Ficou obsoleto isso que eu fiz. Eu consigo escrever, eu sei fazer, mas não serve para nada. É melhor interagir com eles e ter um ambiente... Acho que o grande lance é o ambiente, sabe? Não é que todo dia você esteja a 1000 por hora, não é isso. Sim. Mas melhorar o ambiente da convivência com eles, sabe? Com os alunos. Isso eu acho legal. Se mesmo nesse tempo em que você tinha uma metodologia diferente, que funcionava,
Porque você sempre foi um professor muito querido, vale ressaltar. E entra num lugar que eu sempre falo, assim, com os pais, falo com os educadores mesmo. Porque criança e adolescente, eles gostam de pessoas e de lugares que também o limitem. Isso. Que também diga o que é certo e o que é errado. Isso. E eu acho que falar de você, Alexandre, desses dois momentos é muito isso. Porque você hoje se sente uma versão 2.0, uma versão melhor do que... acho que sim. De relacionamento. Mas antes você já tinha esse olhar de admiração dos seus alunos. Eles gostavam de você, mesmo sendo uma matéria que nem todo mundo prefere, mas a relação com você sempre existiu. E eu acredito muito, né, por estar no bastidor, por você ser a pessoa que diz assim, o seu limite está aqui. E é bacana que o professor lembre que ele ainda é permitido de fazer isso. Claro que eu acho que é um ponto que você traz também, que é a forma como isso faz, é o tom que usa. Eu acho que eu vou te deixar falar mais sobre, mas eu acho que é importante de lembrar que o professor, a sala de aula, é um lugar de cumprir regras, de cumprir limites, que é um ambiente social. Sim, eu acho assim que o respeito do professor para o aluno, do aluno para o professor, é ponto pacífico. Sem respeito não se faz nada na vida, né? Nenhum relacionamento, negócio, relacionamento amoroso, seja lá o que for, se não tem respeito, não tem nada. É tudo farsa. Então tem que haver o respeito. Agora, a forma que a gente pode conquistar esse respeito também está relacionado à forma que você conversa com os alunos, entendeu? Tem um momento certo, não é toda hora. E também não é toda hora que eles fogem a esses chamados limites, né? De repente um aluno faz uma coisa que está fugindo bastante do limite e você dá um tom para ele, você chama a atenção dele daquele momento e ele já sabe que ele ou ela passou um pouco dos limites, entendeu? Eu me lembro que eu assisti uma série, engraçado, eu sempre falo dessa série, a série dos anos 50, 60, ambientada lá, chamada Mad Men. E lá pelas tantas tem um episódio que o personagem principal dialoga com uma outra personagem, né? E ele queria saber, não era tão comum as mulheres trabalharem, assumirem liderança nessa época, né? Nos anos 50 que a gente está falando. E ela já era uma profissional no momento da série, apresentava isso. Ele queria saber como era lidar dessa forma, né? Como ela conseguia. Pronto, foi a pergunta dele, eu acho que foi essa. Como ela conseguia. E ela contou uma fábula, me parece, alguma coisa, um conto. Só a pessoa vendo a série para entender, para ver as palavras certas, mas eu lembro bem que era uma espécie de fábula fictícia sobre o sol e o vento. Então o vento aposta com o sol que vai tirar o casaco do senhor que está na rua. Aí o sol se afasta e o vento sopra com toda a força, com toda a violência. E quanto mais violência o vento soprava, mais o cidadão segurava o casaco dele. Aí o vento desiste e o sol entra com o seu brilho, com a sua beleza, com sua tranquilidade, com o calor do sol, e ele naturalmente tira. Então eu acho que eu uso esse negócio sempre quando eu estou com alguma situação. Eu digo, olha só, vamos ver, tem um jeito diferente aí, né? Da gente conseguir o que a gente quer sem precisar de imposição o tempo todo, não sei o quê, sabe? Eu acho que... Ao natural. Eu acho que sim. Eu acho que acaba conseguindo. Não é fácil, né? Lidar com adolescente não é moleza, mas a gente tem que se esforçar também nesse lado aí. E entra num assunto que eu quero tratar mesmo, que é como que vocês estão recebendo esses meninos depois de 2 anos em casa. Tem muita diferença, gente, tem diferença. Os meninos estão mais sensíveis, sim. Os meninos estão mais ansiosos, sim. Os meninos estão mais... Eu acho que eu vou me apegar à palavra sensibilidade, porque eles ficaram 2 anos com muita energia guardada dentro de casa. Se para um professor adulto, para nós adultos, foi um desafio, imagina para essa galera que
muitos, né, passaram da pré-adolescência para a adolescência dentro de casa. O que eles deveriam ter vivido socialmente, coletivamente, eles estavam ali guardadinhos. E a gente sente esse impacto hoje na escola, imagine em sala de aula, né? Por exemplo, quando você pega um aluno de 8º ano, ou falar 8º ano, que eu acho que é um ponto, embora eu não tenha turma de 8º ano, estou só citando. É preciso você lembrar que quando a pandemia começou, ele era 6º. Perfeito. Então são 2 anos que tem uma defasagem aí que precisa ser corrigida, né? Eu acredito que escola e professores, mais uma vez a gente está entrando em campo para isso, para fazer essa recuperação gradativa, né? Aos pouquinhos a gente vai conseguir, com fé em Deus, trazer esses meninos de volta para onde eles deveriam estar, que os 2 anos realmente abalaram bastante, né? Repito, nós fizemos, eu acredito meus colegas, fizemos o melhor que a gente pôde, cada um nas suas condições, mas não é a mesma coisa de estar presente em sala de aula, de dia após dia, não é mesmo. Como. Entende? Então, e tem esse lado que você entende muito mais do que eu, que eu acredito que eu não entenda quase nada, né? Que é o lado da sensibilidade mesmo. Acho que eu tive um episódio esse ano de uma aluna nossa do 1º ano que ela estava muito tensa mesmo. E eu fazia calma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A única coisa que veio na minha mente foi isso. Tentar tranquilizar ela, porque ela estava realmente tensa, dando vazão ao que você disse, né? Que muitos deles realmente estão com a sensibilidade à flor da pele, né? E é isso. E requer da gente, enquanto mediadores disso tudo, quem pega, né? Vocês, na sala de aula como linha de frente, vocês é que veem as coisas acontecendo, né? Exato. De saber manejar, de ter a paciência, de ter calma para lidar com algumas situações. E eu acho que a palavra empatia, ela cabe muito. Porque às vezes, quando a gente está aqui vivendo a vida adulta, né? Precisando dar conta, né, enquanto ele é a gente precisa dar conta de 30, 40 na sala. Mas eu acho que cabe esse olhar diferenciado para todos nós, assim, enquanto instituição, enquanto professores, que é de lembrar que esses meninos, eles precisam de algo a mais que os anteriores, eles não precisavam, sabe? Tá diferente. Né? E aí entra num outro ponto que eu acho bacana de trazer, que o professor, ele não está ali em sala apenas para ensinar o conteúdo. Existem, claro, professores que são conteudistas, que vou fazer aqui o meu papel e pronto. Existem esses professores, claramente, mas a relação com a educação, ela vai além do conteúdo. E eu percebo muito isso aqui, né? Do como que eu adoro as formaturas, quando chega aquela fase, a hora das homenagens, assim, eu fico emocionada. Eu amo formatura, diferente de muita gente, eu adoro. É muito legal. Porque é um lugar onde vocês são muito reconhecidos pelo que vocês fizeram ao longo de muitos anos na vida dos meninos. Aqui nós estamos em uma instituição que os meninos ficam muito tempo. Então a gente acompanha o desenvolvimento deles, pessoalmente falando, academicamente falando, a gente acompanha tudo. E o papel do professor, ele não é necessariamente só conteúdo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o algo a mais, assim. A questão da influência que exerce, essa outra parte que não está relacionada à física diretamente. Como é que você vê isso? Bom, eu não sou muito bom nisso aí não, sabe? Mas... Você acha que não? Mas eu, por exemplo, sabe uma coisa que eu gosto de fazer, que tem a ver com a disciplina da física? É abrir a mente deles em relação às coisas que a humanidade utiliza, que usufrui da ciência. Eu gosto muito disso. Por exemplo, eu gosto de falar muito que para mim, a melhor maneira de resolver os problemas do progresso é com o progresso. Ninguém vai voltar para a caverna e morar em caverna, óbvio. Então eu costumo falar sobre estação de tratamento de esgoto, que é uma coisa da engenharia que a física está presente, né? O tratamento de água. Existem momentos que a gente pode fazer seminário com eles a respeito disso, para eles pesquisarem e aprenderem um pouco mais, né? Então é a disciplina da física a serviço, né? A ciência a serviço da gente. Tirar da sala de aula e colocar num contexto Exato, social. exato. E no meio disso tudo acaba também indo um pouquinho o pacote do que você está sugerindo, que é não só conteúdo da física, mas abranger coisas além disso, né? Talvez as disciplinas como eles costumam falar, de humanas, tenham mais oportunidade de cobrir esse lado. Ou até mesmo, seja como você está falando, além da gente dar a disciplina, a gente pode falar coisas, experiências interessantes que nós temos e que eles podem, de alguma maneira,
encaixar alguma coisa no Entra dia a num dia lugar, Alexandre, que não é preciso nem ser dito, deles. Isso. sabe? Quando a gente... E a gente hoje numa rede de influências sociais, assim, que nós temos, né? Os influenciadores que estão na mídia. Todos nós, quando nos relacionamos, nós estamos influenciando e sendo influenciados. Por mais que os seus alunos não queiram ser professores de física, eles te admiram de alguma forma. Eles admiram a sua conduta, eles admiram o seu comportamento, eles admiram a forma como você é, o que você consegue expor ali para eles. E essa é a influência natural. É a influência que a gente nem quer influenciar, mas a gente acaba influenciando, a gente acaba conduzindo essa pessoa naturalmente. E eu acho que a metáfora do sol e o vento... Eu acho que essa metáfora é forte, porque né, liderança, é muito mais... A liderança, o respeito pela liderança é muito mais por mostrar que aquele caminho é mais interessante do que simplesmente impor. É assim porque eu quero e acabou. Isso a liderança acho que é coisa do passado. E, às vezes, para a gente perceber que influenciamos, é até um desafio. Falar assim, mas eu só dou minha aula. Mas eu só faço a minha parte, mas não. Tem muitas pessoas que nos admiram. Sim. Tem uma frase no empreendedorismo que fala, não pare, porque tem pessoas que não parem, porque... Tem pessoas que se inspiram em você. Isso. E aí, aquele lugar, às vezes, a gente não está percebendo. Mas tem uma galera que admira a gente. Que bom, né? Eu acho legal isso. Eu acho legal. É uma responsabilidade social que a gente acaba abarcando, né? É um compromisso. Eu acho que a escola é um conjunto, né? Cada profissional tem a sua área, cada professor vai dar sua contribuição, né? E, no conjunto geral, o resultado é que eles melhoram. Sempre melhoram, sim, sabe? A escola é aquele universo menorzinho que depois vão ampliando e de repente eles já estão, como a gente estava comentando aqui, ex-alunos que já estão se formando, né? Maravilha isso, né? Muito bom. É muito interessante isso. Quantas vidas já passaram pela gente, exato. Né? Quantos profissionais hoje já temos poderoso. Aí fora que você já formou, você já ajudou a formar. E esse lugar, eu falo muito isso lá na minha rede social, falo do meu trabalho, como é gostoso fazer parte da vida das pessoas. Sem dúvida. E todo mundo teve um professor que marcou, todo mundo tem um professor que ficou ali na memória. Você tem algum professor assim? Os professores de física, embora eles fossem muito sisudos. eu sempre achei que não precisava ser muito sisudo para a pessoa aprender física, entendeu? Eu gosto de dar uma animada, de... tornar... exatamente. Tem um assunto da física que nesse dia é uma polêmica danada, porque eu boto futebol no meio. O assunto é relacionado a massa e velocidade, então eu digo logo, o jogador robusto é aquele que fica na zaga. Aí tem sempre um que fala, eu sou grande, mas eu jogo... Se você fosse um pouco mais leve, você jogaria melhor, que você ia ter mais rapidez, você ia conseguir se sair melhor. E aí fica aquele bate-papo, acaba encantando também, né? Que massa. Eu acho que a aula tem que ser divertida. Perfeito. Não é brincadeira, não me entenda mal. Eu concordo. Mas tem que ser, em algum ponto, tem que ter alguma coisa mais animadinha ali para poder, senão é complicado demais. Eu vou dizer que é o atrativo. Hoje, mais do que antes, a galera que está aí, eles querem atrativo, eles querem alguma coisa a mais. Até pra gente despertar a atenção e, melhor, manter a atenção deles na gente. Eu que trabalho com desenvolvimento humano, sinto desafio em sala. Imagine você que é um assunto muito específico, sabe? Eu acho que esse lugar da educação, o lugar de relacionamento entre professor e aluno, requer, na psicologia, eu vou chamar de rapport, né, que é o lugar de conexão. Isso. E para você é o relacionamento mesmo, é o como que eles te veem, é o como que você se mantém nesse vai e vem, porque é um processo de aprendizado mútuo muitas vezes. Quando a gente fala que a gente vê o menino se desenvolver, a gente ouve muitas histórias, eles nos convocam a alguns lugares que não é necessariamente o nosso, né, profissionalmente falando, mas nós somos convocados o tempo todo, então a gente acaba aprendendo também. Tirar esse lugar do aluno que só está aqui para aprender, mas ele é um aluno que tem uma vida, que tem uma história. Isso. E que essa história
se conecta com a nossa em muitos momentos, sabe? Isso. Eu adorei ouvir mais de você. Bom, só queria deixar registrado que a aula não é só diversão. Pelo amor de Deus, pessoal. É porque tem que ter, eu acho que é um ambiente leve, é melhor, só isso, entendeu? Mas esse lugar do divertido, assim, do lúdico, eu acho que é o grande diferencial da galera de hoje, sabe? Para que a gente tenha... Eu como aluna, eu gosto de ter um lugar onde eu possa vivenciar, onde eu possa colocar a mão na massa. Eu não quero mais ver videoaula. Eu não quero mais só parar e ler. Eu quero sentir, porque o que é sinestésico, né? O que é trazido para mim vai ficar na minha memória muito mais rápido e por muito mais tempo do que somente o que eu assisto alguém falando, do que eu escuto e só do que eu leio. Então, eu acho que quando a gente faz um casamento disso tudo, eu acho que a gente consegue oferecer algo muito melhor, né? E muito mais eficaz, eu acho. E lembrando que a galerinha de hoje, eles querem tudo muito rápido, né? A rede social, eles passam o dedo, tem um monte de conteúdo, o Google tá aí facilitando tudo. Então, se a gente traz um atrativo para dentro de sala, eu acho que Sempre faz muito mais sentido. Ajuda. Com certeza. Muito obrigado. Quero te agradecer por esse espaço e eu quero deixar uma mensagem. Eu também quero deixar a minha, mas eu quero que você deixe a sua mensagem para os nossos colegas educadores, professores. Tá. Posso deixar a mensagem, então, né? A mensagem que eu deixo para meus colegas é que vocês são pessoas muito importantes na vida dos nossos alunos. É como você falou agora há pouco, eles estão observando, né? Eles estão ali. Então, a sua influência na vida deles existe. Talvez não seja todo mundo, mas de muitos deles, com certeza, eles estão observando para a gente. Vocês são muito importantes. Eu acredito muito na profissão de professor, acho muito interessante. Que bom que eu faço isso. Parabéns para vocês e para todo mundo, todos nós. Eu faço das palavras de Alexandre a minha e eu quero puxar um ganchinho do que ele trouxe, que é, muitas vezes a gente não consegue impactar na vida de todos, né? Todos é muita gente, mas a gente consegue impactar na vida de muitos. De alguns, às vezes de um. E a gente consegue fazer com que essa pessoa mude, se transforme, se desenvolva. O trabalho da educação, o trabalho do educador, do professor, das pessoas que têm acesso a muitas pessoas nessa relação de ensinamento, né, de ensinar. Eu acho que se a gente se apega ao valor do nosso trabalho para essas pessoas que a mensagem chega, que o desenvolvimento foi, que a gente viu mudar através do que a gente faz, seja em física, química, biologia, inglês, na psicologia, enfim. Eu acho que a gente enxergar o nosso valor primeiro e lembrar que o que a gente faz muda a vida das pessoas, que o que você ensina transforma o entendimento daquela pessoa, ou melhor, amplia a perspectiva da pessoa que está ali com você, nesse momento como aluno. Eu acho que esses já são motivos o suficiente para a gente lembrar do porquê que faz o que faz. Para que você lembre o porquê que você está em sala de aula. Quando eu faço processos seletivos para os professores, eu sempre busco fazer isso, como eu fiz com você. Por que você educa? Por que você é professor? Como foi que isso foi construído? E sempre vem de uma história muito de influência de alguém, por uma relação de amor, de paixão pela educação. E sim, eu sei que não há ainda socialmente o reconhecimento que a gente deseja. Mas que seus alunos, as pessoas que cruzam o seu caminho, com certeza você deixou a sua marca, você tem valor para essa pessoa e você já mudou a vida de alguém. Então, para esse dia, eu só quero parabenizar, te dizer que o trabalho que vocês fazem, assim, que você faz, é muito importante. E todo mundo já passou por você. Todas as profissões, todos os profissionais já passaram por um professor, assim como você. Parabéns por esse dia e por todos os outros. Alexandre, muito obrigada mesmo. Obrigado. Foi muito bom. E vou continuar conversando com ele nos corredores, tá, gente? Obrigado. Centro Educacional Maria José. Maria José. A foto do... É assim. Que foi? Não gravou. Não venha pra cá não, que eu vou me retar com você. Depois desse empenho todo? Depois disso tudo.